O tarô não prevê o futuro. Com certeza você já conheceu alguém ou passou por alguma consulta de tarô onde a pessoa dizia que ela ia interpretar o seu futuro ou dizer a sua sorte. E eu estou aqui hoje para te dizer que muito provavelmente essas pessoas também não entendiam realmente o que o tarô é, o que ele faz e como ele funciona. Então roda a vinheta e vem comigo que eu vou te explicar. Olá, eu sou a Aline Pandora e gostaria antes de mais nada de te lembrar que eu pratico o ofício de ler as cartas já há 12 anos na minha vida, tendo pessoas formadas por mim e feito consultas a perder de vista. Então, eu peço para que você gentilmente se dê a chance de entender o verdadeiro mecanismo do tarô, ficando nesse vídeo até o final. Muitos tarólogos e estudantes do tarô podem até discordar do que eu vou falar aqui agora, mas o tarô não prevê o futuro porque o tarô não fala de futuro, ele fala do hoje, do agora. E é por não saberem desse simples fato que muda tudo que existem por aí muitos charlatões dizendo que o tarô vai fazer milagres, falar o seu futuro para tirar o seu dinheiro e também outras tantas pessoas dizendo que o tarô não funciona. Para entendermos por que o tarô não prevê o futuro, antes precisamos definir o que vem a ser o futuro. Então, segundo o dicionário, o futuro possui duas definições possíveis. Uma, tempo que se segue ao presente. E, segunda, conjunto de fatos relacionados a um tempo que há de vir, destino, sorte. O que nos faz pensar que o futuro é uma construção, é o resultado, consequência das suas ações advindas do hoje, do agora. Partindo desse preceito, podemos afirmar que o tarô não pode prever algo que ainda nem aconteceu, mas eu posso afirmar que ele é cirúrgico e praticamente matemático ao nos apresentar possibilidades. É exatamente isso que o tarô traz. Ele nos traz probabilidades, possibilidades do que vai acontecer, do que pode vir a acontecer se você escolher ir pelo caminho X ou ir pelo caminho Y. Numa boa consulta de tarô, um tarólogo ele nunca vai te apresentar uma só solução, um só caminho, onde aquela escolha é estática para você, sem a possibilidade de mudança, como se fosse uma profecia. O futuro, ele é moldável, ele é instável e é uma construção daquilo que você faz hoje, das suas escolhas, e não existe nenhuma ferramenta terapêutica ou divinatória que vá terceirizar essa responsabilidade para você. Diante dessa informação, eu sempre digo aos meus alunos e clientes que o tarô, ele é um grande amigo, que nos dá a mão e nos aponta o melhor caminho, deixando bem claro quais as opções que você tem naquele momento e quais as consequências advindas de cada caminho. Então, se um consulente, ou seja, aquele que pede para a leitura das cartas, chega em você que é tarólogo, taróloga, e fala para você o seguinte: olha, eu procrastino demais, eu não consigo concretizar as coisas materiais na minha vida de forma edificante, eu tenho vários problemas de saúde no sentido de não conseguir colocar as coisas para frente, não conseguir ser mais proativo, eu não tenho uma boa noite de sono, então a minha vida não está indo para frente. Eu gostaria de saber quais são as energias que estão ali impedindo esse crescimento. Então você vai falar para ele: olha, você não come, você não dorme, você não tem uma prática de exercícios físicos, você não tem hábitos pautados numa rotina. Então, obviamente que isso não vai lhe dar grandes possibilidades ali, nem mesmo no tarô, de você ter um crescimento. Uma vez que você tem escolhas, e essas escolhas elas ditam o seu caminho, o seu futuro, essas escolhas de hoje, então o nosso futuro ele é pautado nessas escolhas. Existem muitas possibilidades e o que o tarô vem mostrar são essas possibilidades, mas a gente precisa entender qual o nosso papel ativo dentro daquela situação, dentro daquela escolha, daquela decisão. Então, se você quer ter uma vida que seja mais edificante, onde você consiga ser mais proativo, onde você consiga ter um crescimento pessoal, profissional, de forma mais sucessiva, o que você está fazendo no seu presente hoje para que no futuro
isso venha a ser uma realidade, né? Então, são esses caminhos que o tarô, numa consulta de tarô, vai apresentar para você. Se você continuar com uma vida onde você não tem um direcionamento, se você não tem uma organização, uma rotina, a possibilidade, a probabilidade da sua vida ser uma vida mais tóxica para você mesmo é muito maior. Certo? Então o tarô também vai apresentar a probabilidade de, se você crescer, se você fizer um exercício físico, comer melhor, tomar água, dormir bem, com certeza o seu estado vai mudar e você vai conseguir trazer mudanças para a sua realidade material. É a mesma coisa num exemplo de um relacionamento tóxico. Quando um consulente vem para você e fala, estou num relacionamento onde essa pessoa ela é casada, ela tem uma família e eu estou nesse relacionamento esperando ser assumida, esperando ter algum outro comprometimento com aquela pessoa, e aquela pessoa fica me prometendo que vai dar este comprometimento. Quando o consulente chega para você com uma pergunta dessa, a sua maior missão é tirar ele, dar a solução para ele sair dessa situação tóxica e não reforçar a ideia de que aquela pessoa vai procurá-lo, de que aquela pessoa vai largar a família e toda a vida que ela construiu para assumir a outra pessoa que tem um amor avassalador de outras vidas, um amor diferente, porque isso é você afundar o seu consulente na toxicidade daquela relação, daquela situação. Né? Então, essa questão de você reforçar a predição de futuro é muito tóxico e dificulta o crescimento do seu cliente, o autoconhecimento do seu consulente, pois isso não vai levar ele a grandes escolhas que mudem a vida. Certo? Então, são possibilidades da situação trazida. Se você traz essa situação, possibilidades de acontecer isto tem, ok? Então, você não está predestinado a nada, não existe um caminho traçado para você sem a possibilidade de mudança. Então, se uma pessoa está num relacionamento tóxico, não é porque ela tem um dedo podre, e sim porque as escolhas que ela fez hoje a levaram a estas consequências, a essas probabilidades futuras de acontecimento na sua vida, ok? E se você está, então, numa consulta de tarô, seja você o tarólogo ou o consulente, saiba que você será apresentado a possibilidades futuras e não interpretações de futuro, como se isso já estivesse firmado, traçado, de forma que não aceite mudanças, certo? E isso também isenta totalmente a pessoa que é a atriz e o ator principal da sua própria vida de responsabilidade para com as suas escolhas. O tarô não é milagroso, ele é uma ferramenta terapêutica e um facilitador do nosso autoconhecimento. Então, se você não fizer e não seguir os direcionamentos que o tarô te der, as possibilidades que ele descortinar para você, tá tudo bem, só que depois não vai adiantar você chegar e falar, olha, o tarô não funciona, ou aquela taróloga, aquele tarólogo não sabe o que está fazendo porque não funciona, porque na realidade o tarô ele vai te dar ali todos os direcionamentos, mas ele não vai sair correndo depois. Ele vai te explicar como você vai fazer isso, quando você vai fazer isso, de que forma você vai fazer isso, certo? O que você vai ter que fazer para chegar até essa possibilidade se concretizar na sua vida. Então, você só não vai fazer se você não quiser, mas a receita do bolo, ele vai te dar ali. Quando eu fiz o meu primeiro curso de tarô, eu lembro que as duas primeiras coisas e principais coisas que nós aprendemos com relação à interpretação das cartas foram as seguintes. Primeira, tudo que a gente vê nas cartas com relação à pergunta do consulente já são respostas que estão dentro daquele consulente. Então nós somos um espelho para esse consulente. E nós somos o veículo pelo qual essas verdades que já estão dentro dele de forma inconsciente, que elas venham para a consciência de forma muito clara e objetiva. É como se a gente esmiuçasse aquela situação, aquelas respostas internas para aquele consulente, pois ele está naquele mar de situações e ele não consegue ver com clareza. Então nós, tarólogos e tarólogas, somos o veículo facilitador que vai trazer essas verdades inconscientes à tona.
O tarô é uma ferramenta que fala da jornada humana, com seus processos evolutivos e involutivos. E nessa jornada existem padrões. O que o tarô faz é identificar os padrões que o consulente está vibrando naquele momento e exemplificar para ele, colocando para ele como que ele pode sair daquele padrão. Segunda coisa muito importante também que eu aprendi no meu primeiro curso de tarô e nos demais também que vieram depois, é que as ações do consulente influenciam no resultado final daquela situação. Porque as ações do nosso presente influenciam e constroem o nosso futuro. Então foi como eu já tinha dito alguns minutos atrás. Se o tarô te dá o direcionamento e o conselho e você não segue, não adianta depois você vir cobrar falando, olha, esse futuro não aconteceu. Mas é porque você não fez o que precisava ser feito. Então, obviamente que isso não vai se concretizar na sua vida. Então, é tudo uma questão de posicionamento, escolhas e direcionamento. Ele vai apresentar caminhos e lhe dizer, olha, se você for por esse caminho, as possibilidades futuras é que aconteça isso, isso, isso e aquilo. Se você for por outro caminho, as possibilidades já mudam, são outras possibilidades. Então, aqui você tem duas possibilidades, então você vai se posicionar e vai escolher qual das duas você vai seguir, qual das duas você vai, então, materializar na sua vida. Se você sair daquela consulta e esquecer totalmente o que o tarólogo, que a taróloga disse para você, esperando que aquele resultado final se materialize sozinho na sua vida, não tem tarô que possa ajudar você nessa jornada. Em um bom curso de tarô, você é apresentado a esses conhecimentos e conceitos, porque não se faz um bom profissional de tarô reforçando a ideia ainda hoje de previsão de futuro. E se você já é um profissional atuante na área de tarô e ainda reforça esse conceito com os seus clientes e consulentes, pense em mudar a sua abordagem de trabalho, porque a gente só consegue levar o bem e a cura, o consulente só consegue transformar a sua vida, a sua própria vida por meio da nossa consulta, se a gente jogar a verdade com ele. E falar que tarô é previsão de futuro é uma verdade que já caiu há alguns séculos atrás. Podemos ainda apresentar mais um fator que reforça a não predição de futuro, mas sim a probabilidade de futuro, que é a tese de que o livre-arbítrio não existe de fato. Calma, gente, calma, só confia, acompanha, não surta. O tarô, como essa maravilhosa ferramenta de imersão à alma humana, ele é um facilitador na nossa tomada de decisão e as ações provenientes dessas tomadas de decisão. Contudo, nossas decisões são pautadas no nosso senso de eu, ou seja, a visão que temos de quem somos e o que viemos fazer aqui, qual a nossa missão, as nossas convicções e etc. O eu, por sua vez, ele é basicamente construído e baseado em 3 fatores. Primeiro, a nossa genética, que é aquilo que a gente herdou daqueles que vieram antes de nós, e isso inclui aspectos evolutivos da nossa raça humana, que perfazem quem somos, está ali sempre influenciando as nossas visões de mundo, como a gente vai se portar, o que a gente vai pensar sobre aquilo, pois são, inclusive, heranças inconscientes sobre nós mesmos. A sua genética está com você, te acompanha e te perfaz, mesmo que você não a identifique. Segundo fator muito importante é o nosso ambiente, que é onde nós fomos formados, em que ambiente construímos a nossa autoestima, o nosso senso de quem eu sou, o que eu faço, o ambiente que você foi alimentando com o seu meio social, isso também forma e influencia quem você é. E terceiro fator, mas não menos importante, é a nossa cultura, o nosso meio social externo e macro, né? A cultura que você é inserido, o país que você é inserido, todas aquelas convenções sociais também influenciam e formam quem você é. Quando paramos para pensar e analisar e observamos os principais fatores que formam a nossa personalidade e entendemos que esses fatores determinam as nossas decisões, influenciando o nosso senso de eu, chegamos à conclusão que, na real, o livre-arbítrio não existe de fato, porque nós não temos esse poder de escolha que a gente acredita que a gente tem. Existem alguns estudos na área da psicologia e neurociência que provam que existem áreas específicas no nosso cérebro responsáveis pela tomada de decisões.
E são essas áreas que são influenciadas e moduladas pelos 3 fatores anteriores que foram citados, modulando, mesmo que inconscientemente, influenciando na nossa tomada de decisão. Logo, numa consulta de tarô, você tende a escolher a possibilidade apresentada que melhor se adapte à sua personalidade. E, aqui é muito importante lembrar que o tarô também passa pela lente dos condicionamentos sociais. Ah, mas lá vem ela já falando, misturando ciência com misticismo e tarô. Gente, vamos parar com esse preconceito e essa ideia limitada de que a gente tem que separar os estudos científicos dos nossos estudos espirituais e holísticos. Na verdade, a ciência, ela vem complementar os nossos estudos holísticos. Ela é o oposto complementar do holismo, da espiritualidade. E se você for esperto e esperta, você vai perceber que nesse vídeo de hoje, a gente valida muito mais o tarô do que o descredibiliza. Quando estudamos e praticamos o tarô de forma diária, todos os dias, como prática das técnicas na nossa vida, nós, tarólogos, vamos formando um repertório mental de possibilidades dentro da nossa cabeça. E quando a gente está numa consulta de tarô, a gente abre essa caixinha de repertórios com as imensas possibilidades e infinitas possibilidades que o tarô nos dá. Numa consulta de tarô, o tarólogo e a taróloga também tendem a trazer o seu repertório pessoal para aquela consulta, porque ele também é formado e tem a personalidade pautada naqueles 3 pilares que a gente já citou anteriormente, e isso também modula a forma como ele enxerga o mundo. Numa consulta de tarô, o que facilita para nós, oficiantes do tarô, direcionarmos o caminho daquela situação, daquela jogada que nos está sendo apresentada, são as 78 cartas do próprio tarô, que o significado deles nunca muda. Então, são eles que vão dar para nós o direcionamento daquela jogada a ponto de fazer a interpretação ser possível. E para isso nós temos as técnicas de jogo, os métodos de tiragem. Quando o oficiante de tarô, ou seja, aquele que lê as cartas, se dispõe a analisar e interpretar uma situação externa, ele se coloca na situação daquele consulente, sob as perspectivas daquele consulente, e geralmente isso afeta o consulente de uma maneira estrondosa, pois eram coisas que não estavam conscientes para ele mesmo, sobre si mesmo e sua própria vida. O se projetar do eu, você ter a capacidade da empatia de uma forma benéfica, se colocando no lugar do outro para analisar sobre a perspectiva e o viés do outro, é uma capacidade do cérebro humano ao analisar as situações de outras pessoas. E tem artigo científico falando sobre isso também, o link está aqui na descrição, e esse processo é chamado de processamento autorreferencial pelos neurocientistas. Esse fenômeno no cérebro humano também é conhecido como nós atingirmos e nos identificarmos com uma persona, como se fosse uma persona para que a gente então entendesse aquela situação sobre um outro olhar. E o tarólogo, ele faz isso tantas vezes, repetidas vezes, tanto em estudos de prática quanto em consultas com consulentes, que chega uma hora que isso fica orgânico, então fica muito fácil da gente interpretar qualquer combinação de cartas em qualquer situação, porque o nosso repertório já é muito grande nisso. Com isso, podemos dizer que o tarô é uma ferramenta terapêutica facilitadora de acesso ao campo do outro, ao mental do outro, ao sentimento do outro, à personalidade do outro, ao olhar do outro, trazendo isso à tona e deixando isso muito claro para ele, porque naquele momento ele é incapaz de ver isso por si mesmo. Com tudo isso, pessoal, eu não venho falar para vocês que o tarô não funciona, que é pura enganação e misticismo. Muito pelo contrário. O objetivo do vídeo de hoje é falar para vocês que o tarô realmente funciona, como ele funciona e por que ele funciona, tendo inclusive pesquisas na área da psicologia com pacientes de depressão, ansiedade e estresse pós-traumático, com grandes referências em vários ramos da psicologia. Então, vamos tentar ressignificar a nossa forma de nos referir ao tarô. Ao invés de falar interpretação de futuro, vamos falar possibilidades futuras, probabilidades de futuro. E para que você possa fazer uma boa interpretação das cartas do tarô para uma possibilidade futura, você precisa aprender e dominar uma série de técnicas. E sim, tarô, a leitura, a interpretação das cartas são técnicas.
E partindo desse preceito, então, basta uma pessoa aprender a técnica para ela ser capaz de interpretar as cartas de tarô? Não. Aí é que tá. Não basta só você dominar as técnicas. Você precisa realmente ser bom ou boa naquilo que você faz, ter aquele tino intuitivo para que você consiga fazer uma boa jogada. Porque o tarô é uma ferramenta de 78 cartas simbólicas com uma série de possibilidades que são infinitas. Então você precisa refinar a sua mente e dominar todas as técnicas a ponto de, naquela interpretação para o consulente, você ser capaz de ver todo aquele cenário, trazer para o seu consciente e passar isso de forma clara e objetiva para o seu consulente numa contextualização geral e fechamento do resultado final daquela jogada. Mas aí você vai chegar e me dizer, mas Pandora, você está tirando todo um significado místico e sagrado, milenar do tarô, dizendo que ele não é interpretação de futuro, e sim as técnicas é que dominam a questão. Eu vou falar, não, porque a sacralidade e espiritualidade real, o sentido mistérico do tarô, não está necessariamente na interpretação das cartas. A interpretação, o ofício de ler as cartas é uma das formas de se tratar e de se trabalhar o tarô. E uma das formas mais lúdicas, eu poderia dizer. E por lúdico, entendam que eu quero dizer que na história do tarô, ele era tido primordialmente e primeiramente como cartas de jogatina. No decorrer da sua história é que ele foi ganhando o seu aspecto e simbolismo sagrado e mistérico. E o maior responsável, o maior motivo pelo qual ele ganhou esse aspecto sagrado não foi pela interpretação das cartas, e sim por ele exemplificar em cartas altamente simbólicas a jornada humana individual e a jornada humana em busca da conexão com algo que é divino. Da onde veio esse conhecimento todo? Por que cada significado é atribuído a cada carta em específico? Qual foi o objetivo da pessoa que criou o tarô, que a gente também não sabe, ao criar o tarô? Por que 78 cartas especificamente simbólicas, com símbolos específicos, desenhos específicos? Precisa seguir um padrão? Por que fala da jornada humana? Todas essas perguntas são as perguntas corretas para se fazer quando a gente fala de tarô e sacralidade. E aqui eu também não venho dizer para vocês que a interpretação de cartas não traz o sagrado, o divino e o mistério para o tarô. Na verdade, você tem muitas formas de ver o tarô. Uma das formas é a interpretação das cartas para a predição de possibilidades futuras. Mas ela não é o principal motivo que traz o mistério e a sacralidade para o tarô. Ele traz uma jornada de autoconhecimento que transparece a jornada humana, e é isso que dá para ele essa egrégora sagrada e divina mistérica. Ao interpretar as cartas ou ver o tarô como uma jornada arquetípica em busca do nosso autoconhecimento e do nosso divino interior, são acessar divinos de formas diferentes. Você atrelar o tarô ao espiritual, ao religioso, é uma coisa muito pessoal, de tarólogo para tarólogo, de oficiante para oficiante, porque o tarô em si, na sua história, ele nunca teve atrelado a nenhum tipo de religiosidade ou espiritualidade específica. Ele vem falar de conhecimentos universais, e a interpretação de suas cartas é baseada, aprendida e feita através de técnicas e o poder da prática, pelo menos no início. Mas no mais, podemos dizer que o tarô ele não precisa de nada que o complemente ou que o valide. Ele por si só já basta. Ele já se basta, ele já é completo por si. Bom, pessoal, hoje era isso que eu tinha separado para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado muito desse vídeo. Deu um trabalhão fazer esse roteiro. É um conteúdo exclusivo para vocês e eu espero que vocês se inscrevam no canal para dar aquela ajudada. Dá aí o joinha e ativa o sininho para não perder as notificações de novos vídeos, porque eu estou preparando roteiros muito legais para trazer para vocês. Então fiquem ligados nas nossas redes sociais. Um beijo, obrigada por assistirem até o final e tchau, tchau!